Antes de começar, você já baixou nosso e-book gratuito? Este e-book é um guia simples que vai te ajudar a criar um sermão poderoso em quase toda a Bíblia, com início, meio e fim. Clique no link que está na descrição ou nos comentários abaixo deste vídeo, e baixe agora! Hoje estaremos estudando um dos pontos mais importantes a respeito de alguém que deseja aprender a pregar a palavra de Deus. Se há uma dificuldade que as pessoas têm quando elas estão iniciando o seu ministério na pregação, é a perda da timidez. E por isso o tema que nós iremos estudar hoje é como pregar a palavra de Deus sem timidez. Este vídeo irá te ajudar a vencer a timidez e pregar a palavra de Deus com autoridade, falando às pessoas que irão te ouvir tudo aquilo que Deus falou com você. Em primeiro lugar, não ignore o preparo espiritual. Quando nós falamos de pregação, nós estamos falando em transmitir aquilo que o próprio Deus nos ensina. Transmitir às ovelhas de Cristo o alimento que Ele preparou para elas. A pregação não é algo que deve ser preparado com a mente. O sermão exige do pregador um preparo espiritual. Nós não podemos ignorar a base da pregação. Quando nós falamos de falar às pessoas, nós estamos falando com almas eternas. Pessoas que ao ouvirem a palavra que sair dos nossos lábios podem ter as suas vidas transformadas para melhor ou para pior. Dependendo da forma que nós iremos expor as palavras de Deus diante delas. Quando nós falamos de preparo espiritual, nós precisamos nos lembrar da oração, da leitura da palavra e do jejum. Tem muitas pessoas que estão lendo a Bíblia apenas para pregar, e isso é um grande erro. A palavra de Deus é um alimento diário. Independente daquilo que nós iremos dizer ou quando nós iremos pregar, nós precisamos todos os dias manter uma comunhão com o Senhor. Quando nós falamos de preparo espiritual, não estamos falando apenas em um momento antes da pregação. Estamos falando de uma vida com Deus, uma vida contínua, diária, onde a nosso devocional com Deus precisa ser feito diariamente. Não há como nós prepararmos a nossa vida com Deus apenas momentos antes da pregação. Aquele que deseja que Deus alcance almas através da palavra que sai da sua boca, precisa ter uma vida de intimidade com Deus. E intimidade com Deus não se limita apenas em uma hora antes da pregação. Precisamos de uma vida, precisamos de um tempo grande com o Senhor. Dia após dia, nossa intimidade com Ele precisa ser aumentada. Precisamos nos lembrar o que está escrito em Oséias capítulo 6, versículo 3, onde a palavra de Deus nos diz que nós devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Não é algo do dia para a noite. Quando nós falamos que nós não devemos ignorar o preparo espiritual, nós precisamos nos lembrar que a nossa vida com Deus precisa ser uma jornada diária. Precisa ser um preparo diário, não apenas para que uma pregação seja feita, mas sim que a nossa vida seja uma ministração àqueles que estão à nossa volta. A nossa vida precisa refletir a glória de Deus, a presença de Deus, não apenas no momento onde nós estamos em cima de um púlpito, mas sim por onde nós passarmos, a glória de Deus precisa ser manifestada através da nossa vida. A nossa vida é a verdadeira pregação. Aquilo que sai dos nossos lábios precisa coincidir com aquilo que nós vivemos. Quando nós falamos algo que nós não vivemos, isso traz confusão às pessoas que nos conhecem. A nossa vida precisa estar alinhada com a palavra de Deus. Por isso, nosso preparo espiritual não é apenas alguns instantes antes de subirmos ao púlpito, mas sim esse preparo espiritual, uma vida com Deus. Em segundo lugar, não se compare com ninguém, seja você. Outro erro de pregadores iniciantes é se comparar com pessoas que já pregam há mais tempo. Se você está começando agora, não se compare com pessoas que já têm uma história de pregação. Não se compare com pessoas que têm 1, 2, 5 anos, 10 anos de ministros. É o primeiro passo. O mais importante que nós precisamos fazer é dar o primeiro passo. Não se preocupe com o que as pessoas irão pensar. Não se preocupe em como será a reação das pessoas que estão te ouvindo. Se prepare. Apenas seja fiel àquilo que o Senhor tem te dado. Muitas pessoas querem se comparar com outras. Muitas pessoas desejam pregar de forma semelhante a outras. Não faça isso. Vou te dar um exemplo. Há pessoas que pregam gritando, mas se a sua voz não é assim,
não tem necessidade de gritar. Cada um de nós revelamos a multiforme graça de Deus. Não há o porquê nós tentarmos ser quem Deus não quer que nós sejamos. Nós não precisamos imitar pregadores famosos. Nós precisamos ser quem Deus nos chamou para ser. Precisamos ministrar conforme Deus nos chamou para ministrar. Há pessoas que têm o dom de mestre. Há pessoas que irão ter uma oratória um pouco melhor. Mas nós não devemos nos comparar com elas. Nós devemos fazer exatamente aquilo que Deus espera que nós façamos. A nossa primeira ministração, as primeiros sermões que nós iremos ministrar, jamais serão 100%, jamais serão como nós queremos que seja, mas é algo que nós precisamos fazer. Sempre podemos melhorar, mas jamais se compare com as pessoas ao seu lado. Não se compare com pessoas que estão à sua volta. Não se compare com pessoas da internet, com pessoas que já ministram há muito tempo. Seja você, não se preocupe com aquilo que as pessoas digam. Aceite sim críticas construtivas e melhore segundo aquilo que Deus espera de você, mas jamais se compare com outra pessoa. Cada pessoa é importante no reino dos céus. Cada pessoa tem o seu ministério. Cada pessoa irá ministrar a palavra de Deus de forma que Deus a chamou. Por isso, novamente eu te digo, seja você, jamais se compare com outras pessoas. Em terceiro lugar, estude a fundo o tema da ministração. Você tem recursos disponíveis para te ajudar no ensino. Por exemplo, você tem a internet que irá te ajudar a estudar um pouco a respeito do tema que você irá ministrar. Você pode recorrer a bíblias de estudo, comentários bíblicos, materiais que irão te ajudar. Você pode também procurar auxílio em livros que irão tratar a respeito do tema que você irá ministrar. O que você não pode chegar é despreparado. Você precisa dominar o tema. Você precisa dedicar um tempo para aprender. A pregação não deve ser preparada apenas 1 hora ou meia hora antes de ministrarmos. Nós precisamos primeiramente ficar alguns tempo meditando com essa palavra no nosso coração. A palavra de Deus precisa primeiramente falar conosco. Ela precisa estar cravada no nosso coração. Ela precisa estar marcada, gravada no mais profundo do nosso ser. Nós precisamos estar preparados para as perguntas que as pessoas podem fazer. Por isso, se prepare. Estude a fundo o tema da ministração. Tenha o hábito de ler bons livros. Tenha o hábito de comprar materiais de estudos bíblicos, dicionários bíblicos, comentários bíblicos, bíblias de estudo. Tudo isso irá te ajudar no seu relacionamento com Deus, irá te ajudar no desenvolver do ministrar a palavra do Senhor. Estes recursos são um auxílio para nos ajudar a fazer aquilo que Deus nos chamou. Em quarto lugar, faça um esboço. O esboço é um lembrete das partes mais importantes do sermão. Tem pessoas que acreditam que usar um esboço é deixar de ser inspirado pelo Espírito Santo, mas isso está muito enganado. Lembrete só é para te ajudar com as palavras-chave, irá te ajudar a lembrar daquilo que é mais importante que você não pode esquecer. Neste canal nós temos um vídeo específico ensinando a como montar esboço de pregação. Eu vou deixar o card em cima, por isso se você não sabe como montar um esboço, veja esse vídeo que será indicado, ele irá te ajudar a como montar um esboço de forma clara e objetiva. Você precisa entender que não é vergonhoso usar um lembrete. Pelo contrário, quando você usa o esboço, a sua mensagem ela fica mais rica de informação. Você não corre perigo de esquecer aquilo que Deus falou para você. Você não tem perigo de se perder com o tema, pois o esboço irá te ajudar a organizar todo o sermão na qual você irá ministrar. Faça um sermão, não ligue para o que as pessoas dizem. Usar um sermão não é deixar de ser inspirado pelo Espírito Santo, pelo contrário, é organizar tudo aquilo que Deus tem te falado, organizar tudo aquilo que Deus tem te ensinado para transmitir ao povo do Senhor. Em quinto e último lugar, tenha cuidado com as situações externas. Quando nós estamos nos preparando para ministrar a palavra de Deus, situações ao nosso redor sempre irão acontecer. Não adianta você fugir das situações externas à sua volta. Você precisa lidar com elas. Você precisa aprender a como se relacionar com as coisas ruins que acontecem ao seu lado. Por diversas vezes nós vamos ministrar a palavra de Deus e nosso coração não estará como nós queremos que esteja. Mas nós não podemos fugir da nossa responsabilidade só porque as coisas não estão bem. Nós precisamos sempre nos lembrar, meus amados. Todas
todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as situações à sua volta, você com certeza, com a ajuda do Senhor, irá conseguir lidar com todas as situações à sua volta, irá transmitir a palavra de Deus de forma clara, de forma objetiva, transmitindo ao rebanho do Senhor tudo aquilo que Deus falou com você. Se lembre sempre, quando você está ministrando, você não está sozinho. Deus está ao seu lado. Ele irá colocar as palavras certas nos teus lábios. Ele irá fazer você lembrar tudo aquilo que você tem estudado. Lembre das promessas que o próprio Senhor Jesus nos disse, que Ele enviaria o Espírito Santo para nos fazer lembrar tudo aquilo que um dia Ele nos ensinou. Quando nós ministramos a palavra de Deus, nós não estamos sozinhos. Por isso, aprenda a lidar com as situações externas. Não deixe ela acabar com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Continue sempre firme. Continue olhando para Jesus. E sempre diga tudo aquilo que Deus colocou nos seus lábios. E por isso eu quero te fazer um convite neste momento. Se você deseja aprender mais da palavra de Deus e como se preparar para ser um bom ministro, se inscreva neste canal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você já baixou nosso e-book gratuito? Este e-book é um guia simples que vai te ajudar a criar um sermão poderoso em quase toda a Bíblia, com início, meio e fim. Clique no link que está na descrição ou nos comentários abaixo deste vídeo e baixe agora.